Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, aqui no estado de Minas Gerais. Nós estamos aqui mais uma vez para comentarmos a nossa lição bíblica, material que nós utilizamos para os estudos da Palavra de Deus nos domingos pela manhã na nossa igreja e também na nossa sede de congregações. Infelizmente, como nós todos sabemos, estamos ainda com restrições de frequentar os nossos templos para o nosso culto, para o momento de comunhão, mas Deus nos tem abençoado. Pouco a pouco, essas barreiras vêm caindo e nós já voltamos ao culto com algumas regras, com algumas limitações, e a Escola Bíblica Dominical nós ainda continuamos aqui de forma remota estudando a Palavra de Deus. Mas Deus, em sua bondade e em sua misericórdia, certamente nos permitirá voltar ao templo, como é nosso costume, para que juntos nós estudemos a Palavra de Deus, tenhamos momentos ali agradáveis de comunhão, juntamente com os nossos irmãos e também com o Senhor. Vamos então ao nosso tema desta semana. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Efésios. Nós já estamos agora na nossa lição de número 7, chegamos aqui à metade do nosso estudo, estamos passando hoje a metade do nosso estudo, das nossas 13 lições, estamos agora na nossa lição de número 7. O nosso tema para esta ocasião é o texto que está em Efésios capítulo 2, versículos 14 até o versículo de número 19. E o título da lição de número 7 é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, então você pode acompanhar a leitura conosco aí na tua Bíblia, seja ela impressa, em papel, talvez seja também um aplicativo, a Bíblia online, mas nós queremos fazer a leitura do texto bíblico. Esse que nós mencionamos, Efésios 2, versículos 14 até o versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e, derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E, pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E, vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse é o texto bíblico na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 até o versículo de número 19. Nós vamos estudar nessa lição, e está relacionado ao assunto com a lição da semana passada, sobre a reconciliação que Jesus Cristo fez entre Deus e o homem, sobre a unidade que agora Cristo promoveu entre todos os homens, de forma que não há acepção de pessoas. Deus, então, por meio de Jesus Cristo, removeu a parede, a separação, a barreira que havia entre o povo escolhido, os judeus, Israel, e os gentios. E como nós lemos aqui, Jesus Cristo, de ambos os povos, fez um único povo. Esse único povo é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, composta de todos os cristãos que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos então comentar o texto separado aqui pelo autor para esta ocasião, os versículos 14 até o versículo 19. Como de costume, a nossa lição tem uma introdução e tem também 3 tópicos. Nesses 3 tópicos, então, o autor faz uma proposta para que nós possamos ver todos esses versículos que foram lidos e quais as suas implicações, teologicamente e também na nossa vida. O tópico de número 1 da lição tem por seguinte o título: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O autor fala aqui sobre uma parede de separação que havia entre os homens, e fala da derrubada dessa parede, e fala também sobre o conceito da lei e dos mandamentos. O texto que nós lemos então
no versículo de número 14, o autor usa essa palavra parede, uma barreira de separação que havia. Qual é o significado dessa expressão? Vamos ler de novo o versículo 14 para que você possa memorizar o texto. Diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. De ambos os povos fez um único povo. E derribando a parede de separação que estava no meio. Qual é o significado, então, dessa expressão? Algumas pessoas vão dizer que o significado dessa expressão, essa parede, essa barreira que havia de separação entre os homens, é o pecado. Por exemplo, lá em Isaías, no capítulo de número 59, versículo de número 2, fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. De fato, o pecado coloca uma barreira entre nós e entre o nosso Deus. Mas também muitos comentaristas falam que essa barreira a que o autor faz menção aqui no versículo de número 14, o autor faz referência, essa parede, de fato era algo físico e que existia no templo e que separava lá no templo de Jerusalém a área dos gentios, o espaço dos gentios, do espaço dos judeus. E essa barreira não poderia ser transposta, sob pena de que aquele que transpôs a barreira, não sendo um judeu, viesse a profanar o templo e pudesse talvez ser condenado até mesmo à morte. Nós vemos um caso semelhante a esse nos dias, por exemplo, do apóstolo Paulo. Ele que foi acusado de ter profanado o templo por ter, segundo seus acusadores, inserido lá um grego, Trófimo, que não teria então direito de transpor a barreira física que existia, que separava o lugar dos judeus do lugar dos gentios. Vamos a um texto teológico que nos fala um pouco sobre essa parede divisória, né? Os arqueólogos descobriram uma placa com uma dessas advertências de transpassar a barreira em 1871. Essa placa que foi descoberta sobre essa advertência da parede falava o seguinte: nenhum homem de outra nação pode entrar transpondo a cerca e o muro ao redor do templo, e quem for apanhado será declarado culpado por si mesmo, pela pena de morte que nele se aplicará. Então, segundo descobertas arqueológicas, essa inscrição pode fazer parte lá de uma advertência relacionada ao templo, a parede que separava os judeus dos gentios. Essa parede teria cerca de 1,65 m de altura e fazia então essa divisão. Vamos ao Atos capítulo de número 21, nós vemos uma referência sobre essa questão. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 21 e no versículo de número 27 em diante. Nós vemos referências sobre o que nós estamos aqui falando. Atos capítulo 21 e no versículo de número 27 em diante. Esses versículos falam sobre a prisão de Paulo. Versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. Ainda mais, versículo 28, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Então, seria essa transgressão de que Paulo estava sendo acusado o fato dele ter colocado no lugar dos judeus, traspassado ali a barreira dos gentios, um homem que não poderia estar ali. E o apóstolo Paulo, então, agora, em Efésios, capítulo número 2, versículo 14, que nós lemos no texto da lição, ele estaria fazendo referência a essa barreira que impedia judeus e não judeus de estarem no mesmo lugar. Qual é, novamente, o comentário de Paulo? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio.
Então, em Jesus Cristo, agora que o apóstolo Paulo quer nos informar aqui, em Jesus Cristo já não há mais a necessidade, já não subsiste mais nenhuma possibilidade de dividir homens, judeus e não judeus, judeus e gregos, judeus e qualquer outro dos povos, porque agora em Cristo Jesus todos os homens podem juntos adorar a Deus. Essa questão era muito relevante para os judeus naqueles dias, nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, em que havia essa ferrenha separação. Mas em Jesus Cristo, essa barreira foi agora derrubada. Então, em Cristo, de todos os povos, Deus fez agora um único povo. De todas as raças, tribos, línguas e nações, homens agora podem ser irmãos, co-herdeiros de Cristo Jesus, por causa do sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo nos fala, no início desse versículo, que porque ele, Jesus Cristo, é a nossa paz. Ora, se havia uma barreira de divisão, se os homens não poderiam fisicamente ali no templo estarem juntos para cultuar a Deus no mesmo lugar, é lógico que também havia inimizade. E como houve inimizade aqui no caso de Paulo em Atos, no capítulo de número 21. Mas agora Cristo Jesus, que é a nossa paz, ele permite então que todos os homens tenham comunhão diante de Deus por intermédio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E o autor fala mais ainda para nós aqui neste tópico de número 1. Além de Cristo ter derrubado a separação que havia entre os homens, também o versículo de número 15 nos fala o seguinte, na Bíblia Sagrada: na sua carne, então ele derrubou essa parede, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Havia então, segundo o apóstolo Paulo, inimizade entre os povos, e essa inimizade decorria da lei que instituía então ordenanças para os homens. Alguém pode olhar para a lei, por exemplo, de Moisés, no Antigo Testamento, e pensar que a lei ela não é compatível com a vontade de Deus, ou que a lei trazia preceitos ali que eram contrários à vontade de Deus. Muito pelo contrário, a lei foi instituída por Deus, e a lei é boa. O problema é que o homem, com seus esforços, nunca conseguiu cumprir a lei. E durante os dias de Jesus, além dos mandamentos que estão estabelecidos na palavra do Senhor, na lei de Moisés, os homens, os religiosos, acrescentavam outros mandamentos, outras ordenanças, a sua tradição oral, a tradição dos anciãos, e colocava ainda um peso muito grande sobre os ombros dos homens nos dias de Jesus. De forma que os mandamentos eram até torcidos e convertidos noutras ordenanças contrárias à própria palavra de Deus. Mas, segundo aquilo que a palavra do Senhor nos fala, foi removida então a lei de ordenanças, ou a lei que consistia em ordenanças. O que em Cristo Jesus foi então abolido acerca da lei? Uma compreensão da lei de Moisés nos fala que ela pode ser dividida em lei moral, em lei cerimonial e também em lei civil. A lei civil dizia respeito ao Estado de Israel, ao Estado teocrático de Israel, que durante algum tempo de fato funcionou lá no Antigo Testamento. Quando Israel era uma nação soberana, não estava sob o jugo de nenhum povo, então as leis civis que estão contidas ali no Pentateuco, elas eram aplicadas. Leis relacionadas a questões civis e até mesmo também ao direito penal, dentre outras coisas. Havia também, e há também, a lei moral, aquilo que diz respeito à vontade de Deus para todos os homens em todas as épocas e que é imutável. E que, na verdade, Jesus também reafirmou ali nas páginas do Novo Testamento. E há também uma divisão que pode ser feita na lei, que é aquela parte que é chamada de lei cerimonial, que diz respeito, então, aos atos religiosos, às cerimônias, às liturgias ligadas ao templo e que apontavam para Jesus Cristo. Olha, a lei civil, essa parte da lei de Moisés que se aplicava ao Estado teocrático de Israel, ela não é aplicada mais, ela não pode ser aplicada.
nem nos dias de Jesus ela poderia ser aplicada plenamente, porque Israel já não era mais uma nação soberana dele. E ela era para ser aplicada tão somente no estado teocrático, onde não haveria rei, onde Deus governaria o povo por meio dos sacerdotes e falaria ao povo por meio dos profetas. A lei cerimonial, como ela apontava para Jesus Cristo, os ritos do templo, os sacrifícios, em Jesus Cristo ela foi cumprida. Como assim? Jesus é o cumprimento da lei. A lei apontava para Jesus constantemente o sacrifício, os holocaustos, o dia da expiação, tudo isso apontava para Jesus. E como tudo isso foi cumprido em Jesus, então já não há mais necessidade de repetir nada daquilo que diz respeito à lei cerimonial. Já a lei, a parte da lei que nós podemos chamar de moral, essa foi reafirmada por Jesus. Podemos dar alguns exemplos. Temer a Deus, serviço a Deus, não se prostrar diante de outros deuses, honrar pai e mãe, amar Deus sobre todas as coisas, como diz lá em Deuteronômio 6, e amar o próximo como a si mesmo, como está registrado lá em Levítico, no capítulo de número 19. Isso tudo foi reafirmado por Jesus e foi até alargado por Jesus. Por exemplo, esse segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo, isso em Jesus Cristo foi modificado. Porque Jesus, lá em João capítulo 13, versículo 34, e também João capítulo 15, e versículo número 12, ele disse assim, que um novo mandamento vos dou, que vos ameis assim como eu vos amei. Então o padrão agora não é amar o próximo como a si mesmo, o padrão agora é amar Jesus como ele nos amou. E também o próprio João, só que lá na epístola, em 1 João, no capítulo 3, versículo 16, ele reafirma essa ideia também que nós devemos amar assim como Jesus nos amou. Então, para que nós possamos recapitular aqui, a lei consistia em mandamentos e também em ordenanças, e nós podemos dividir isso em lei moral, nós podemos falar também de lei cerimonial e lei civil. A lei civil aplicada somente ao Estado teocrático de Israel. A lei cerimonial apontava para Jesus, e nós não devemos mais cumprir nenhum ato daquilo que é cerimonial, da lei cerimonial relacionada à lei. E aquela parte da lei que nós podemos chamar de lei moral foi reafirmada nas páginas do Novo Testamento e nós continuamos a observá-la. No tópico número 1.3, o autor está explicando justamente sobre isso, o conceito de lei dos mandamentos. Então, essa questão de observar algumas cerimônias foi muito cara ali nos primeiros dias da igreja. Por quê? Nós podemos citar como exemplo Atos, no capítulo de número 15, que a igreja teve que se reunir para decidir se os cristãos gentios deveriam observar algumas ordenanças da lei ou não. Por exemplo, será que os cristãos ali do primeiro século, aqueles de origem gentílica, não tinham costume de observar a lei de Moisés, os ritos da lei mosaica? Será que os cristãos deveriam se submeter à circuncisão? Será que eles deveriam também observar uma dieta, conforme estava ali na lei de Moisés? E eles deveriam também guardar dias especiais, ocasiões especiais, para então celebrarem as festas que os judeus celebravam? Atos capítulo de número 15, a Bíblia nos informa que um concílio foi estabelecido então lá em Jerusalém, e representantes da igreja de Jerusalém, que era de maioria judeus, estavam ali presentes, e também representantes da igreja lá de Antioquia, uma igreja gentílica, também estavam ali presentes, na pessoa de Paulo e na pessoa de Barnabé. O que ficou decidido ao final é que eles não deveriam, por exemplo, observar um dos ritos mais caros na lei, que era a circuncisão. E lá em Atos de número 15, nós vemos essa decisão, que eles não precisavam observar esse rito. Nós vamos ficar só nesse exemplo aqui, é um dos mais caros para os judeus, que era então que marcava a aliança, o rito da circuncisão, entre Deus e o seu servo Abraão. Quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo de número 12 do livro
de Gênesis. Mas ainda, infelizmente, nos dias de hoje, há aquelas pessoas que querem impor a observância de alguns ritos da lei do Antigo Testamento, como se isso pudesse salvar alguém. Isso já ocorreu também em outro lugar na Bíblia Sagrada, lá na região da Galácia. Então nós temos uma epístola, uma carta na Bíblia, que chama a Carta aos Gálatas. Também temos ali Colossenses, que nos informa que algumas pessoas queriam impor um encargo maior sobre os cristãos. Além de crerem em Jesus, deveriam eles, segundo os judaizantes, observar dias sagrados, observar uma dieta também, que incluía alguns alimentos e excluía outros. E a Bíblia nos mostra, nós queremos ler algum versículo aqui, sobre essa questão. Colossenses, capítulo de número 2, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então parece que alguns irmãos queriam julgar os colossenses em razão de comida, bebida, dias sagrados e também os sábados. Ou seja, as pessoas queriam impor um encargo além daquele que o Evangelho estabelece. Então, em Jesus Cristo agora, não há mais uma dieta sagrada, coisas que nós devemos ou não comer, de forma que isso possa nos recomendar a Deus ou não. É lógico que há coisas que nós não devemos comer, obviamente, em razão de poder fazer mal ao nosso corpo e não ser recomendado para o ser humano. Mas a questão aqui não é isso. A questão aqui é que algumas coisas que eram ingeridas poderiam fazer o homem ser condenado diante de Deus e outras não. Também nós não precisamos mais guardar dias como sendo dias uns mais especiais que os outros. O sábado, por exemplo, era um sinal que Deus tinha com a nação de Israel. O homem deveria trabalhar 6 dias e deveria guardar o sábado não somente para o repouso dos seus empregados, dos seus animais, mas também era um sinal que havia entre Deus e o homem. O homem não precisa mais observar hoje a circuncisão, que era um sinal que havia entre Deus e Abraão e toda a descendência ali dos israelitas. Deus chamou Abraão, esse registro está lá em Gênesis no capítulo de número 12. Lá em Gênesis no capítulo de número 17, nós vemos então o sinal da circuncisão que Abraão deveria observar, ele e a sua descendência, mas era um sinal entre os israelitas e Deus. Nós não precisamos mais observar nenhum dia como se fosse especial em relação aos outros. Nós não devemos servir a Deus de forma dedicada somente no domingo, por exemplo. Nós devemos servir a Deus de forma dedicada todos os dias. Nós devemos orar todos os dias. Nós devemos clamar a Deus todos os dias. Nós devemos fazer o bem todos os dias. E é claro que no domingo, aqueles que podem, aqueles cujo trabalho não os impede, porque há pessoas que trabalham sim no dia de domingo, tantas pessoas, a maioria talvez não, mas aqueles que podem no dia de domingo, costumeiramente nós nos reunimos no templo, quando nós não tínhamos a restrição da pandemia, e durante o domingo, pela manhã, há culto em muitas igrejas, à tarde, muitas atividades também de evangelismo ou de ensaio, e no domingo à noite também, culto. Esse dia, no nosso calendário, favorece o nosso encontro na casa do Senhor. Mas nós devemos servir a Deus todos os dias, e não somente o domingo. O domingo não é mais sagrado que outro dia na semana. O domingo é um dia que nós temos felicidade de nos reunirmos na casa do Senhor, muitos de nós, por mais de uma vez. Mas nós estamos saindo de um período, estamos começando a sair de um período em que até mesmo aos domingos nós fomos impedidos de estar na igreja por questões sanitárias, por questões de saúde. Isso nos impediu de servir a Deus? De forma nenhuma. Nós devemos servir a Deus todos os dias. É lógico que se as condições nos permitirem, se nós congregamos em uma igreja, se nós não estamos impedidos de ir e vir ao templo, nós não devemos, como a Bíblia também nos recomenda, abandonar as nossas congregações. Todo o Novo Testamento, quando se refere à igreja, fala do exercício dos dons espirituais, por exemplo, do exercício da misericórdia, do amor, dentre os cristãos,
Isso está relacionado a uma comunidade que congrega, que se encontra frequentemente para adorar a Deus. Mas a igreja é maior, muito maior do que a reunião que acontece aos domingos ou em qualquer outro dia da semana. Então, ninguém pode querer impor sobre os cristãos atualmente a obrigação de observar uma determinada dieta, especiais, ou, como existe o costume hoje para alguns, de observar o sábado como se a violação do sábado pudesse colocar alguém no inferno. Isso não encontra nenhum amparo na Bíblia Sagrada. O que nos salva não é observar um dia, o que nos salva não é observar uma dieta, o que nos salva não é observar mandamentos impostos pelos homens. O que nos salva de fato é crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e desenvolver a nossa vida cristã conforme os padrões do Novo Testamento. Então, conforme Paulo falou, ninguém vos julgue, é o que ele estava falando para a igreja que estava lá em Colossos. Ninguém vos julgue por causa de comida, ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso era sombra, tudo isso era tipo, tudo isso apontava para algo mais excelente que viria posteriormente. E o que é mais excelente que veio posteriormente e que nós temos hoje é a pessoa de Jesus Cristo e a igreja do Senhor Jesus, que é muito maior do que a figura que nós vimos do povo separado ali no Antigo Testamento, na pessoa dos israelitas. O autor fala para a gente aqui então no tópico de número 1, ainda no item 4, a revogação da lei e dos mandamentos. A revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava então da separação entre judeus e gentios, como nós já falamos. A lei cerimonial, que prescrevia ritos de culto, que prescrevia ali a circuncisão e tantas coisas que estabelecia o muro e impedia a comunhão de judeus e gentios. Essa barreira não existe mais. Agora em Jesus Cristo todos podem ser parte de um único povo, a igreja do Senhor, que aguarda ansiosamente a sua vinda. O tópico número 2 da lição, o autor nos diz o seguinte: pela paz Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz. Qual que é o conceito bíblico de paz? Não é só boas relações, ausência de conflito, ausência de guerra. O conceito bíblico de paz diz respeito, em primeiro lugar, sobre aquela paz que o homem deve ter com Deus. E a inimizade do homem com Deus. Quando esse homem não está em Cristo Jesus, há então inimizade entre Deus e o homem. Diz assim a carta que Paulo escreveu aos Romanos, Romanos capítulo 5 e versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, então, dessa possibilidade de todos os homens se renderem a Deus, ou fora de Jesus Cristo, há inimizade entre Deus e o homem. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. E desde o início Deus tem dado seus mandamentos aos homens, Deus tem dado a sua orientação. E esteve nisso com Eva, com Adão, seu esposo, e eles optaram, dentro da sua liberdade, por desobedecer a Deus. Receberam em si mesmos a recompensa dos seus pecados. A sua descendência também recebeu instruções acerca daquilo que era correto. Mas Caim optou por desobedecer a Deus. Em razão do pecado que de forma tão grande tomava a terra, nos dias de Noé, Deus resolveu extirpar toda a população terrestre. Restando tão somente Noé, sua esposa, Sem, Cão e Jafé, que são os 3 filhos de Noé, e as suas respectivas esposas. E mais uma vez a sociedade, a humanidade, teve a oportunidade de ter um novo início, temendo a Deus. Mas passados os anos, passados os séculos, nós sabemos que os homens mais uma vez se distanciaram de Deus. E para falar dos nossos dias, no século XXI, nós vemos quanto a nossa população mundial está distante, na sua maioria, dos mandamentos de Deus. E esse povo que, por sua única opção, escolheu estar longe de Deus, constitui-se inimigo de Deus em razão dos pecados que praticam.
Então, fora de Jesus, o homem tem inimizade contra Deus. Mas é possível o homem ter paz com Deus. De que forma? Romanos capítulo 5, no versículo de número 1, nós já lemos aqui. Justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Então, aquele que não tem paz com Deus, obviamente, ele vai ter inimizade com Deus. Mas em Jesus Cristo, todos nós podemos ter comunhão com Deus, podemos ter paz com Deus, e essa paz não é simplesmente uma ausência de conflito entre nós e Deus. Essa paz constitui muito mais. Essa paz nos faz ser justificados, agora nós podemos ser vistos como justos diante de Deus. Essa paz nos faz sermos regenerados. Em Jesus Cristo nós nascemos de novo. Essa paz também em Jesus Cristo, no seu sangue, nos faz reconciliarmos com Deus. Essa paz também nos dá a garantia de que um dia nós seremos salvos definitivamente por Ele. E nós devemos fazer uma pergunta para você que tem acompanhado aqui o estudo da Palavra de Deus. Você é membro de uma igreja evangélica ou não? Você tem paz com Deus? Essa paz diz respeito à comunhão que você tem com Deus por ter crido em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo é a nossa paz. Não somente porque nós podemos invocar com os nossos lábios a Jesus Cristo e falar diante de Deus que agora nós podemos ter paz com Ele. Não diz respeito tão somente àquilo que pode sair dos nossos lábios. Cristo é a nossa paz porque Cristo habita dentro de nós. Cristo é a nossa paz porque Ele agora mora dentro de nós. E alguém pode pensar, mas como que Deus pode habitar dentro do ser humano? O próprio Jesus Cristo nos falou isso lá em João, no capítulo de número 14. Se nós observássemos os seus mandamentos, se nós guardássemos os seus mandamentos, Ele viria e faria habitação, faria morada em nós. E isso por meio do seu Santo Espírito, do Espírito Santo. Então essa paz que vem de Deus, que foi feita na cruz, não diz tão somente respeito à ausência de conflito entre Deus e o homem. Diz respeito também à segurança que nós temos por Cristo habitar dentro do nosso coração. Então, o tópico número 2, o autor está nos falando o seguinte: pela paz, Cristo fez um novo homem. O conceito bíblico de paz, Cristo é a nossa paz, e agora há uma nova humanidade formada pela paz, a paz de Cristo. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz entre, para ser mais claro, judeus e gentios. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas foi desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Não há mais agora judeus e gentios, gregos ou bárbaros. Há agora todos os seres humanos diante de Deus que podem optar em serem filhos de Deus, crendo no sacrifício de Jesus, se arrependendo de seus pecados, ou não. Dentre aqueles que creram em Jesus Cristo, sejam eles brasileiros, americanos, asiáticos, europeus, africanos, de qualquer um dos 5 continentes, todos eles agora fazem parte de um mesmo povo. Que povo é esse? A comunidade dos santos, dos salvos, dos filhos de Deus. Em Cristo não há mais separação, de forma que toda acepção de pessoas que possa existir dentre os homens, isso criado pelos homens, constitui-se abominação diante de Deus. Negros e brancos, pardos, indígenas, todos são iguais diante de Deus. Se alguma pessoa despreza outro ser humano em razão da sua raça, da sua etnia, da sua classe social, essa pessoa que faz acepção de pessoa não tem parte com Deus, peca e faz aquilo que não agrada a Deus. Pois em Cristo Jesus, todos nós somos iguais, não havendo diferença nenhuma. Por isso, Jesus ter nos ordenado a amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou, independente da origem dessa pessoa, do nosso próximo.
E o tópico número 3, o autor nos fala o seguinte: pela cruz, reconciliados com Deus em um único corpo. Cristo se fez maldição por nós. Por que a palavra de Deus nos diz que Cristo se fez maldição por nós? Porque a palavra nos mostra que é maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. Isso diz respeito à crucificação. E Cristo morreu de fato por meio desse modo de vida, ou dessa sentença tão desprezível que era ali a crucificação, que foi aplicada pelos romanos. Por que os judeus não crucificaram a Jesus? Eles não lançaram mão para crucificar Jesus porque eles não poderiam fazer isso. Mas quem de fato desejou ardentemente a morte de Jesus foram os judeus, foram seus contemporâneos, foram seus irmãos ali no que diz respeito à ascendência, ali, o povo judeu, eles que mataram Jesus. Se nós podemos dizer que há uma responsabilidade intelectual ali por trás da morte de Jesus, então são os seus contemporâneos mesmo. Esses homens, alinhados ali ao Estado romano, então consentiram que Jesus fosse morto. De que forma? Crucificado. Quando Pilatos então perguntou o que deveria fazer com Jesus e com Barrabás, a opção foi o seguinte: solte-se Barrabás, que era um criminoso homicida, e quanto a Jesus de Nazaré, que ele fosse crucificado. Cristo suportou a afronta e levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Vamos ler aqui no texto da Bíblia, Gálatas capítulo 3, e no versículo de número 13. Gálatas 3:13 nos diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Jesus Cristo fez maldição por nós, porque ele morreu de forma trágica, mas ele morreu porque ele queria cumprir a vontade de Deus para a salvação de todos os homens. Cristo fez maldição por nós, e também nós fomos reconciliados pela cruz de Cristo. O homem não é reconciliado, como nós já falamos aqui, ele não é reconciliado com Deus por nenhuma outra coisa a não ser pela cruz do nosso Salvador Jesus Cristo. Equivocadamente, muitas pessoas defendem a ideia popular, todos nós talvez já ouvimos essa frase aí: todos os caminhos nos levam a Deus. O que importa é o homem ter uma religião, o que importa é o homem fazer o bem. É lógico que é importante fazer o bem, e todos os segmentos religiosos vão pregar as boas ações, fazer o bem ao próximo, até porque se não fizerem isso, nenhuma vai prosperar. Mas quando nós tratamos de coisas mais caras dentro das muitas religiões, por exemplo, se existe céu ou não, se existe o inferno é real ou não, quando nós tratamos também acerca do modo como obtém a salvação, essas coisas mais caras, quando as religiões vão tratar sobre isso, cada uma vai ter uma opinião divergente. No que diz respeito a fazer boas obras, amar uns aos outros, a respeitar, normalmente isso é unânime. Mas as coisas mais caras, céu e inferno, salvação, a existência de Deus, a trindade, o sacrifício de Jesus, quem foi Jesus, nessas coisas todas aí sempre há um pouco de divergência. E nós não podemos querer igualar o nosso discurso, aquilo que nós falamos, de forma a sermos bem aceitos pelos homens, falando que o que importa mesmo é ter uma religião, isso basta. O que a Bíblia diz muito claramente é que só há uma forma do homem ser reconciliado com Deus. E esse meio é a cruz de Jesus Cristo. O próprio Jesus, lá em João, no capítulo de número 14, Jesus foi muito claro. Jesus falou assim: eu, Jesus Cristo, sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós não podemos concordar com a afirmação, ainda que haja boa intenção por trás de quem afirma isso, de que todos os caminhos levam a Deus. Jesus Cristo falou que isso de modo nenhum, é verdadeiro. Mais uma vez, o que Jesus Cristo falou: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Então, fora de Jesus, todo caminho é equivocado. Fora de Jesus, nada vai levar o homem a Deus. Fora de Jesus não há verdade, fora de Jesus não há vida.
A única forma do homem ser reconciliado com Deus é por meio da cruz de Jesus Cristo. E o que a cruz de Jesus Cristo exige de nós? Exige que nós reconheçamos que nós somos pecadores. Há pessoas que têm dificuldade de reconhecer que são pecadoras. Pessoas que têm dificuldade de abrir os seus lábios para confessar os seus pecados, para ter paz com Deus, para que haja reconciliação entre o homem e Deus. O homem deve depositar a sua fé integralmente no sacrifício de Jesus. Deve se converter de todo o coração ao nosso Deus. Só assim poderá haver paz, só assim poderá haver reconciliação. Então, em Jesus Cristo, agora, há a possibilidade do homem ser reconciliado com Deus. Fora de Jesus Cristo, não há qualquer possibilidade, qualquer hipótese de comunhão do homem com Deus. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é o ministério da reconciliação. Fazer as pazes, então, entre Deus e o homem. E por último, o último item da nossa lição, no tópico de número 3, o item 3, fala o seguinte: reconciliado na cruz em um só corpo. Agora, Jesus Cristo fez de todos os homens, de todos os povos, origens e nações, um único povo. Esse único povo, constituído por todos os salvos, é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva, como a Bíblia também chama, e outras palavras para se referir à igreja, os salvos, a noiva de Cristo, os santos, a igreja. Em Cristo Jesus agora nós somos um único povo. E esse único povo espera e aguarda ansiosamente a sua bendita esperança de um dia poder ver, tocar, abraçar e ter comunhão face a face com aquele que promoveu a paz entre Deus e também os homens. Em Jesus Cristo, então, nós somos agora reconciliados com Deus. Por isso que o título da nossa lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A única forma do homem ter paz com Deus é por intermédio de Jesus Cristo e do seu santo e bendito sacrifício em favor de todos os homens. Veja bem, Cristo morreu por todos os homens. Obviamente, essa morte, esse sacrifício de Jesus vai ser eficaz somente na vida daqueles que, de fato, crerem e exercerem a fé. Mas Deus chama todos ao arrependimento, até porque o Senhor não tem prazer na morte de um ímpio, de alguém que não creia em Deus de fato. Cristo é a nossa reconciliação entre Deus e o homem. Cristo é a nossa reconciliação com o nosso Pai Celestial. O que nós desejamos é que você tenha paz com Deus, sabendo que essa paz só pode ser conseguida por meio de Jesus Cristo. Onde você estiver nesta ocasião, se você não tem paz com Deus, busque paz com Deus. E essa paz não pode ser obtida de nenhuma outra forma, a não ser por meio do arrependimento dos pecados, da confissão dos pecados, do pedido de perdão diante de Deus e da aceitação de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Deus te abençoe, obrigado mais uma vez por ter acompanhado aqui o nosso canal Ádica ao Vivo, canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, no estado de Minas Gerais. Você pode também acompanhar os nossos cultos todas as terças-feiras, quintas-feiras e também aos domingos, a partir das 19h30. Pela bondade de Deus, nós agora já podemos, com algumas restrições, voltar ao templo para os nossos cultos. Mas você que não pode ir ao templo, você não tem condições ainda, você está talvez impossibilitado de comparecer, acompanhe os nossos cultos aqui por meio desse canal. Que Deus te abençoe. Na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez, se Deus assim permitir, para comentarmos acerca da lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, tenha paz com Deus, porque por meio de Jesus é possível ser reconciliado com o Senhor. Deus te abençoe.